Não se iluda com drogas, com álcool, psicotrópicos, que não vão te ajudar nessa jornada. Nós somos uma criação perfeita e qualquer substância química que altera as funções do nosso organismo te tiram dessa perfeição e atrapalham na sua busca. Veja bem, eu não estou julgando ninguém, nem negando eventuais benefícios alcançados com alguns recursos medicinais que ajudam pessoas em situações extremas, como pacientes em câncer terminal, fase 4. E outra coisa, você precisa acreditar que tudo vai dar certo. E essa é a parte mais difícil para as pessoas, às vezes, que não entendem, não tiveram nenhum um benefício em relação à tomada de decisões em relação à parte espiritual. Eu entendo isso, porque nós todos fomos criados numa cultura materialista, com recompensas imediatas. Essa, na realidade, é o que acontece com a nossa sociedade capitalista, né? Nós estamos muito acostumados a coisas materialistas que na realidade não suprem essa sede da nossa alma. Mas no crescimento espiritual as coisas acontecem no tempo certo, e o que vai acontecer é que as coisas vão começar a ser corrigidas pelo próprio, eu chamo isso pelo próprio sistema. Algumas pessoas chamam isso de fé, mas eu não consegui até hoje entender as definições de fé que me foram apresentadas. Alguns dizem, você tem que acreditar, mas isso soa mais do que uma intimidação do que uma opção. Outros dizem que é a certeza de que as coisas vão acontecer no futuro, mas ainda assim é vago. Se eu não sei, não tenho fé, como é que eu vou ter certeza que alguma coisa vai acontecer no futuro? E o que é o futuro na realidade? Nós nem mesmo não sabemos o que nos espera no futuro. Somos nós que construímos o futuro já está pré-determinado. Isso ninguém pode falar, me desculpe. Eu particularmente acredito que fé é a certeza das próprias verdades. Se eu acredito que vou conseguir algo, isto se materialisma, mesmo no sentido espiritual, ali está a verdade que se manifesta e ajuda a aumentar a minha fé. É a forma como Deus se relaciona com o meu ser e vice-versa, a forma como eu relaciono com Deus. Eu tinha fé que encontraria todas as respostas sobre o sentido de tudo. Deus, vida, amor. Mas isso não aconteceu. Mas essa é a beleza de como as coisas são perfeitas. Eu descobri que a verdade de que eu não preciso saber de tudo, mas somente daquilo que me ajuda a trilhar o caminho correto em relação à minha existência nesse mundo, com uma paz e certeza inexplicável que nenhuma definição humana de fé conseguiu fazer. Essa é a verdade para mim que impulsiona a minha fé, me ajuda no sentido de que as coisas funcionam de uma forma perfeita e correta. Agora eu até entendo porque muitas pessoas, independente de religião, raça ou cor, alcançam essa paz e têm uma fé inabalável. Enquanto outras, dentro do mesmo ambiente cultural, ainda conectadas aos dogmas de religiões, aos preconceitos sobre raça, convenções da sociedade, elas ainda buscam algo que lhes dê esperança. Ou seja, elas procuram esperança em algo que não traz esperança. Essa que é a questão. Muitas vezes eu já deparei com pessoas que dizem assim, não, você não pode falar que essas coisas ruins vão acontecer porque tira a esperança das pessoas. Mas as esperanças de muitas pessoas elas estão baseadas em pilares que não têm sustentação. Então não adianta falar bem ou mal do que pode acontecer. Quando eu tenho um sonho de alguma coisa boa que vai acontecer no futuro, eu compartilho com as pessoas. Quando eu tenho um sonho de alguma coisa ruim que vai acontecer no mundo, eu compartilho com algumas pessoas, porque nem todas recebem da mesma maneira. Então eu procuro compartilhar com pessoas que entendem que se existe uma coisa ruim, não necessariamente que é um sofrimento, mas é alguma coisa que vai ajudar o ser humano a corrigir os caminhos errados que nós estamos tendo. Né? As pessoas pensam assim, não fale que o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar mesmo. Isso é garantido. Se o mundo acabar, eu me retrato com você depois que ele acabar. Mas não, a vida vai continuar. E a questão é, nós vamos passar por muitas dificuldades. Isso é uma verdade. O mundo, cada um que tem um pouco de noção e de racionalidade vai ver que as coisas não estão caminhando para um caminho correto. E que vai haver uma correção em tudo isso. Isso é fato, não tem... A história do ser humano já conta isso. Então,
Vejam, a esperança não é a esperança tem que ser baseada em pilares nobres, de sustentação nobres, não naquilo que a gente acha que é a nossa vida, né, nossa zona de conforto. E o mais gratificante disso é saber que Deus acolhe a todos nós. Ele acolhe você, Ele acolhe a mim incondicionalmente, não importa qual a tua religião, não importa qual a raça que você é, a tua cor, não importa, Deus te acolhe da mesma forma. Se esse é um Deus que é um Deus de todos, Ele tem que ser imparcial com todos, e o amor dele é incondicional. Se for um Deus diferente disso, não é um Deus que eu acredito. Meu Deus é um amor incondicional. Né? Se existe algum Deus, se você acredita em algum Deus que ele tem condições, não tem problema, é uma escolha sua. Você pode escolher o teu Deus que coloca as condições, você cumpre essas condições e você também está bem. Deus não vai te recusar por causa disso, mas ele também não vai recusar uma pessoa que não tem a mesma capacidade de entendimento que você, ou tem opções diferentes de você. Isso que você tem que entender. O amor de Deus é incondicional. Então, só para resumir disso tudo que eu falei, alguns passos. Primeiro, racionalmente, analisa como que está a sua vida. Segundo, reconhece os pontos que você gostaria de mudar. Terceiro, busque fontes de inspiração, pessoas que são exemplo, livros, vídeos. Procura algo que você entenda que vai poder te ajudar. Não necessariamente, quando você lê um livro, se o livro não serviu para você, lê outros. Se você vê um vídeo, analisa aquele vídeo, não serve para você, vê outro. Você precisa aceitar, você precisa entender que você se encaixa dentro dessas opções que você está escolhendo, para que Deus comece a se revelar para você. Né? Você não precisa aceitar na marra, by forceps, né, como a gente diz, mas você precisa aceitar com o coração. Outra coisa é agir. Não adianta ficar parado. Se você busca alguma coisa, você tem que ir atrás, você tem que dar o primeiro passo. Isso é fato. Você só começa, uma caminhada começa no primeiro passo. Se você não der o primeiro, não sai do lugar. Você pode encontrar o teu próprio caminho de como agir. Não quer dizer que seja dessa forma como eu estou colocando para você. E uma outra coisa que eu acho importante é construa as suas verdades que respeitem a racionalidade, espiritualidade e aumente sua fé. Ou seja, não adianta procurar verdades que elas são totalmente irracionais, não adianta procurar verdades em que espiritualmente elas te bloqueiam, elas são como um entrave para você, você não entende essa parte espiritual, porque Deus, ele é um Deus que se faz entender, ele não é um Deus que vai fazer você engolir coisas que você não quer engolir. Tá? E nisso você vai ver que conforme você vai andando nesse caminho, a tua fé vai aumentando, porque as tuas verdades começam a ficar mais fortes. Né? E se isso te ajudar, passe para frente. Se não te ajudar, tente os seus caminhos e passe para frente a sua experiência. E assim você vai estar ajudando os outros. Ok? Continuamos nos próximos vídeos. Ainda tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com você e espero que isso te ajude. Ok? Grande abraço. Até mais.